A partir de agora na Showtime, I Feel Good. Saúde na rádio, com Evelise Antunes. Acompanhe nas redes, @Saúde na Rádio. Mais uma edição do I Feel Good Saúde na Rádio, hoje dia 1º de abril, e nós estaremos conversando, Evelise, já fazia a apresentação da nossa convidada, nós estaremos conversando com a psicóloga Cassiana Silva Castro, para uma conversa sobre a série da Netflix, polêmica série, né? A Adolescência. Como as séries retratam os desafios da adolescência, o que podemos aprender sobre saúde mental, identidade e relacionamentos juvenis. A doutora Cassiana é psicóloga e gestalt terapeuta desde 1992, especialista no atendimento a crianças, adolescentes e adultos, membro da Violet Solomon Aucklander Foundation e da Associação Brasileira de Gestalt, Terapia e Abordagem Gestáltica, PhD em workshops presenciais e online. Daí, muito bem-vinda a doutora Cassiana Silva Castro. É com você, Evelise. Obrigada, Rogério. Olá a todas e todos que estão conosco. Oi, pode falar, Rogério. WhatsApp, né? Quem quiser enviar alguma pergunta para a doutora Cassiana, pode enviar para 12 99687 8110. Repetindo, 12 99687 8110. Evelise. Obrigada, Rogério. Olá, você que está nos acompanhando pela rádio Showtime, que vai nos acompanhar também pelo YouTube. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um I Feel Good. @Saúde na Rádio, acesse lá o nosso Instagram, mande suas perguntas também, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram, que nós temos muito o que conversar hoje. E você não estava sentindo falta, Rogério, da Cassiana aqui no programa? Porque ela já participou das outras edições e foi difícil achar um espaço nessa agenda, viu? Sim, um prazer estar aqui, Rogério, bom falar com você e assim, estou muito feliz que o programa voltou, porque eu acho esse programa essencial, fundamental. A rádio tem um papel social gigantesco e eu estava com saudades de você, Rogério, estava com saudades de participar do programa, estava com saudades do programa. Mas vamos fazer uma correçãozinha, vamos tirar o PhD e vamos tirar o doutora Cassiana, ficar só com Cassiana. Obrigada. Foi uma falha técnica aqui, mas já está corrigido. Bom, quero dar muitas boas-vindas, né? A minha amiga Cassiana Castro, agradecer por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Evi. Obrigada para a gente falar dessa série desafiadora. E o primeiro contato que eu tive com esse tema foi, eu acho que semana passada ou retrasada, uma coisa que não é comum aqui no IFPR, são os professores mandarem e-mails com recomendações, né, de qualquer coisa. E, surpreendentemente, um professor de História mandou um e-mail para todos os servidores do Campus Curitiba, sugerindo, né, recomendando que assistissem a série Adolescência, porque nós trabalhamos também com adolescentes aqui, nós temos o ensino médio integrado, técnico, e, claro, muitos ingressam no ensino superior, já ainda estão na adolescência. E então foi uma repercussão, várias pessoas respondendo, e quando a gente estava conversando sobre, né, que tema que nós poderíamos falar, você também recomendou, então eu tive que maratonar a série para poder fazer esse programa hoje. Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil mesmo. O que eu não recomendo. Não. Quem ainda não assistiu, é bom que veja no seu tempo, respeitando muito isso, porque tem muita coisa aí. Né? Muito. Eu acho que assim, esse impacto todo é positivo até, né? Eu acho importante que essa série esteja suscitando isso nas pessoas. Eu acho assim, faria aqui uma pergunta para vocês que estão aqui, os universitários. Mas qual é o sentimento ao ver essa série, né? Quem viu? O que vocês sentiram? É para vocês a pergunta. Ufa, ainda bem que não é para mim. É para você também? Angústia.
impressionado tecnicamente com a série. Ela é impressionante tecnicamente, tem essa função, né? Tem uma função dela ser impressionante tecnicamente. Uhum. Você não viu? Você... Nós temos metade que assistiu. Ah, não, eu acabei com a metade. Tá, o que você sentiu? Não consigo te dizer agora um sentimento, porque eu acho que ela toca em situações que talvez não sejam novas. Claro, existem coisas que vêm com a atualidade, né? As questões das redes sociais, mas talvez conflitos que existiram também, né? Talvez nas outras décadas, só que nunca ficou uma coisa assim tão explícita, mas é chocante, é muito impressionante, é sério. Veja, eu acho que ela é muito impressionante, chocante, angustiante, né? Impressionante tecnicamente, pelo seguinte, porque ela coloca quem assiste, né? Na forma como ela é feita pela técnica, numa realidade muito grande, numa realidade crua. Ela é feita em plano sequência, ela não é editada, ela não é cortada, ela não é montada, ela é feita todinha, a câmera segue um personagem, segue outro personagem, e ela percorre, como se você estivesse assistindo um teatro, né? E isso dá um senso de realidade muito grande para quem assiste. Então, não tem grandes músicas, trilha sonora, tem 2 músicas. Uma que tem um papel fundamental no momento em que ela é tocada, que é Frágil, né, do Sting, que é cantada pela menina, né, pelo coral de crianças, e a outra música eu não me recordo, mas é essa realidade. O que acontece? Por que ela impactou tanto? Ela impactou justamente por ela não ter o aspecto manipulatório, mas as pessoas assistem aquilo e hoje elas sabem aquilo é possível de acontecer. A gente vive uma realidade, um momento que a gente está chegando enquanto sociedade, aonde aquilo é perfeitamente capaz de acontecer. Esse é o impacto. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que esse é o impacto. Quando você vê um filme que você se comove, tem uma trilha sonora que leva você a uma comoção, tem uma fotografia que leva você à comoção, ali é a pura realidade. Com atuações extraordinárias, muito puras, muito simples, muito cruas, né? E isso faz toda a diferença nessa série. Então, eu acho que, por um lado, eu acho que ela precisa ser muito falada, e eu temo que, ao ser muito falada, daqui a pouco ela seja esquecida, como tudo é na nossa realidade hoje. Então, existe uma intensidade muito grande num determinado momento, e daqui a pouco não se fala mais disso, mas eu acho que essa série precisa e deve ter muitos desdobramentos, precisa se falar muito dela. Muito, porque tem muita coisa ali, por onde você seguir, pelo personagem que você resolver seguir, você vai ter muito o que falar. Enquanto você faz toda essa explicação, eu ficava pensando, né, quem deve assistir? Todas as pessoas, né? Mesmo talvez o adolescente, ele vai olhar da perspectiva do adolescente, os conflitos, os pais. Eu vejo os pais angustiados, né, que são os professores, porque eles, acho que imediatamente eles pensaram nos filhos, depois daí eles começaram também a pensar na realidade da escola. Mas talvez até a discussão isso dentro das escolas seja necessária, né? Sim, porque o que acontece hoje, a gente tem uma adolescência. Bom, eu sou de uma geração em que o adolescente trancado no quarto, ele só estava trancado no quarto. Né? Hoje, um adolescente trancado no quarto, ele está conectado com absolutamente tudo que ele pode estar conectado, né? Então, o que se tem? Tem uma transposição de fronteiras.
tem uma certa anulação de fronteiras. Não existe exatamente um limite que contenha o que a gente chama de um limite protetor. Então, a transcendência nas redes sociais, com celulares, com computadores, com tudo isso, quer dizer, é muito fácil você ter um grande acesso a tudo, né? Há uma transcendência de limites, e limites numa fase da vida em que eles são extremamente necessários. Então, assim, a família não consegue proteger, a escola não consegue proteger, a sociedade não consegue proteger. Ninguém consegue mais proteger. E isso é muito sério. Então, há tempos atrás, décadas atrás, eu lembro de ter escrito que a gente não iria falhar com a geração posterior se a gente conseguisse fazer com que que o ser humano fosse alguém melhor. E eu fiquei pensando, depois de ver essa série, se a gente não falhou de verdade, porque a gente não consegue mais proteger. E isso é um grande desafio para todas as famílias, para as escolas, para as universidades, para a sociedade como um todo. Por isso eu acho que é tão impactante. Desculpe dizer essa pausa isso. de reflexão agora, porque Não, a sensação é de falha assistindo realmente. sim. Mas talvez existam caminhos que a gente pode fortalecer esse vínculo de comunicação, porque uma amiga estava comentando que ela foi almoçar na casa de uma outra amiga que tem 2 filhos, um é autista. Eles entraram num diálogo sobre jogos que eles jogam virtualmente. E o menino começou a explicar que a partir do horário da noite é território dos pedófilos. Ele é um adolescente, tá? Ele deve ter 11, 12 anos. Que existem determinados jogos, né? Que acontece? Os pedófilos entram nesse horário, eles começam a se passar por adolescentes e ele tem toda essa clareza, mas talvez em algumas casas esse diálogo não fosse possível. Uhum. Talvez os pais nem soubessem que isso acontece nos jogos virtuais. Não, a gente não sabe quase nada, porque na própria série, aquele tipo de código, de cores, de coração e tal, é um código, né? É um código, eu não tinha a menor ideia disso. Nossa, e você trabalha com muito adolescente. Sim, eu trabalho, mas eu acho que muitos também não sabiam, pelo que eu averiguei aqui, né, na minha clínica. Mas assim, não se tem o domínio desse significado, dessa simbologia, dessa quase outra linguagem. E isso deixa muito mais difícil de proteger. A gente foi se deixando levar por um apelo tecnológico, por um apelo, por uma sedução de comunicação, de conexão, tudo isso. Mas eu acho que a gente nunca esteve tão desconectado como agora. Desconectado do outro. Se você pensa assim, que tinha algumas cenas na série que os adolescentes estão caminhando com o celular na mão, lado a lado, um com o outro, mas todos eles olhando, e tinha alguns que caminhavam nesse sentido, outros que caminhavam nesse sentido sem se ver, sem se olhar, sem tudo meio que através de um aparato, de um celular, de uma tecnologia, sem o contato. Então a gente não tem, é isso que eu quero dizer com a gente não consegue proteger. Né? Então foi assim, um movimento, um apelo gigantesco para todas essas questões, e não teve pouco alerta sobre Instagram, sobre Facebook, sobre qualquer rede social. Toda hora a gente vê muitos alertas em relação a isso.
aos jogos, aos horários, à internet, à pedofilia, a tudo que uma criança ou um adolescente pode ficar exposto. Toda hora a gente tem alerta, mas o que a gente faz com os alertas? O que os pais fazem com os alertas? Né? Muitas vezes não são o suficiente. Então, né, se você, eu dei um celular para o meu filho, porque daí assim eu posso rastrear, sei onde é que ele está, sei que hora saiu da festa, sei onde que foi a festa, sei que, né? Isso não é uma proteção. Mas também serve como hipnotizador de criança. Rogério, temos perguntas? Na verdade, é um comentário, né, que a Regina, aqui de São José dos Campos, ela deixa para você e para a nossa entrevistada, né? É o seguinte, essa série realmente, ela é impactante, né? Na opinião da Regina aí. E ela pergunta para você, Evelise, e para a Cassiana, se nós podemos... existem casos, né, tão ou mais graves do que o retratado na série. E se essa série, a partir dela, né, se nós podemos considerar como um divisor de águas para que a sociedade, em geral, se atente mais aí aos problemas da juventude, às suas angústias, enfim. O que é que vocês podem falar? É Regina, né? Uhum. É o nome da sua mãe. Obrigada, Regina. Obrigada, Regina. Veja, tudo sempre depende do que a gente faz com isso. Acho que agora a gente está fazendo um bom serviço em torno disso, a gente está conversando disso. Eu acho que sempre tem a ver com o aproveitamento que a gente tira. E é sempre correndo o risco de que, em algum momento, isso caia no esquecimento, e esse é o maior problema hoje das questões muito importantes, né? Então, ela é uma série que tem, sim, muitos alertas. Tem alerta de todos os lados, né? Então, de uma cidade, de uma escola, de uma família, da violência, do bullying, da misoginia, desses influencers, dos YouTubes da vida e etc., que enfim, está tudo isso muito escancarado e assim, oferecido, né, para consumo de... enfim, é o risco, né, e esse risco ele não vem acompanhado de uma ação, digamos, mais protetora. Nós deixamos de perceber, porque existem tantos alertas, todo mundo está ciente das causas, dos males que trazem as redes sociais ou que estão expostos, mas deixaram de perceber, de olhar para esses riscos ou... Eu acho que às vezes tem alguns cenários nisso, né? Às vezes olham para o risco, mas não sabem o que fazer com isso. Não querem, às vezes, confrontar, comprar uma briga com o filho em casa por conta disso. Não querem que o filho seja o único a não ter o celular. Então, por isso que eu acho que a proibição dos celulares nas escolas foi um grande passo no sentido de colocar a escola como um ambiente mais protegido. E também, claro, né, muitas pesquisas feitas, inclusive com as crianças e com os adolescentes, dizendo que sim, que foi uma boa coisa, né, porque afinal conseguem prestar atenção, conseguem estudar e tem um... Oi? Caiu? Ô, Rogério, estamos aí ou não? Tá. Ah, tá bom. Tá bom, obrigada. Então, às vezes, às vezes não quer, né, aquela tão usada palavra, né, a negação, nega, não, isso não vai acontecer, não, isso não tem como acontecer, não tem problema nenhum, eu estou ali, estou olhando, estou junto, estou... Então, essa forma de lidar com coisas muito sérias de maneira superficial.
Então, muitas vezes se lida superficialmente com algumas coisas e só vão entrar realmente em contato com a seriedade se acontecer dentro da sua casa. E essa série mostra que pode acontecer porque é tudo normal. O pai, um pai amoroso, uma mãe amorosa, uma irmã amorosa, né, um adolescente que vai para uma escola nessa vila que não é lá, numa cidade que não é lá muito grande, né, que não parece, pelo menos, e todo mundo se conhece, todo mundo sabe que esse é filho, esse é o pai desse menino, que também sofre bullying. Então, tudo ali parece ser normal, né? Não parece ser, não tem, então, e não? Então, assim, pode acontecer, pode, quantas vezes a gente já vimos crianças matando crianças, adolescentes matando adolescentes, entrando na escola armado, matando o professor, matando... a gente, enquanto sociedade, precisa olhar para o que a gente está fazendo, porque não adianta, depois daquilo que acontece, ficar indignado e não entender nada, né? Eu acho que temos elementos, e isso é uma coisa boa, temos elementos para compreender esse momento que a gente vive, mas a gente precisa parar de fazer vista grossa para aquilo que é muito sério. Então, sim, no meu consultório eu tenho crianças e adolescentes que sofrem bullying, que sofrem cyberbullying, que estão conectados em redes sociais e que sofrem muito com isso, que são realmente... que desencadeiam quadros de ansiedade, quadros depressivos. Então, é sim muito, muito sério isso tudo. O bullying ele é muito grave, né? Porque ele pode levar ao adoecimento desse adolescente. Lógico, sim. A adolescência é um período muito frágil. A infância e a adolescência são períodos muito frágeis, né? E às vezes as pessoas não se dão conta dessa fragilidade, do quanto é importante para os adultos, que às vezes não é mãe, não é pai, mas são outros adultos, avós, professores, tios, né, cuidadores, enfim. A responsabilidade desses adultos é sempre muito grande. Então você vê... eu queria evitar spoilers, mas assim, pequenininho. É um caso, né, que o que o pai dele diz, né? O pai sofreu violência e diz: eu queria ser um pai diferente do meu pai. Mas você vê que quando você não processa determinadas coisas na sua vida, tudo bem, você pode evitar ser igual, mas há uma potência na violência que ela transcende a geração, que ela fica no sistema, que ela ultrapassa essas fronteiras. Tudo isso é muito importante, e isso está dito nessa série, né? É muito frágil a adolescência, é muito frágil a infância. E todo mundo, às vezes, se esquece disso, né? Hoje, eu fico pensando que os psicanalistas, da época que eu não sou psicanalista, mas eu estudei, né, psicologia com uma linha psicanalista muito forte, né? E existia tal coisa chamada adolescência normal, que era uma descrição do que é a fase da adolescência e tudo. Eu não sei se isso tudo não está mudando radicalmente, porque eu acho que não se tem nem mais o tempo de se processar tudo aquilo que se precisa processar durante a adolescência. Tamanha é a velocidade de tudo que as pessoas precisam lidar o tempo todo com as opiniões, com os comentários, com as críticas, com o bullying, com tudo, né? Rogério, temos mais perguntas? Temos sim, Belize. Temos mais uma pergunta aqui. Agora o Luiz Paulo está nos ouvindo na cidade de São Paulo
E a pergunta é a seguinte para Cassiana, né? Como a negação da identidade de gênero pode afetar a saúde mental, Cassiana? Como a negação, é isso? Da identidade de gênero pode afetar a saúde mental. Seguramente afeta, né? Afeta e muito, porque você está, por exemplo, na fase da adolescência, você está em busca de viver a plenitude da sua vida e a plenitude da sua vida e a construção da sua identidade, né? Então, se há uma pressão social a ponto de que uma criança, um adolescente tenha que sustentar uma imagem que não é a sua real identidade, isso leva a uma energia gigantesca. É muito provável que a gente pense num quadro de depressão, primeiro que me vem à cabeça, né? Então, claro que afeta. A nossa vivência, a nossa tarefa enquanto adolescente é buscar a nossa identidade, é encontrar a nossa identidade, é enfrentar desafios para sustentá-la, inclusive. Isso é, digamos, uma das tarefas mais importantes dessa fase da vida, né? Então, claro, João Paulo, né? Luiz Paulo, sim, pode sim, claro, afetar e muito. Obrigada aí pela pergunta, Luiz Paulo. Pessoal, pode mandar também comentários para o nosso Instagram. Quero ver esse Instagram bombando. Cassi, o que é o cyberbullying e como que essa linguagem ela tem se transformado? Porque talvez a gente esteja acostumado com um bullying talvez mais direto, né? Com palavras ofensivas. E a gente aprendeu todos, né, na série, sim, que existe uma outra forma de comunicação que existe. Exato. A gente sabe que existe, né, a linguagem específica, né, do adolescente e sempre existiu, né? Agora, a complexidade nas redes sociais é muito maior por conta da velocidade e por conta da amplitude, quer dizer, o quanto algo publicado, algo postado numa rede social atinge, né? Então, se você tinha, num determinado momento, bullying numa turma da sala de aula, né, isso era absolutamente fácil de controlar, fácil de trabalhar, fácil de lidar, né? Mas se você faz um cyberbullying, você joga na rede uma informação, uma ofensa, uma imagem, uma fotografia qualquer, né? Como isso acontece muitas vezes, isso ganha uma amplitude, uma rapidez violenta. Você não consegue lidar com isso, com o dano que isso causa. Então, o dano do cyberbullying é muito maior, porque atinge um número inimaginável numa rapidez extraordinária. Quando você tem um bullying na escola que não é numa rede social, que hoje até é difícil, né? Mas acontece, né? Se você tem uma professora disposta, um professor disposto a lidar com isso, uma escola disposta a lidar com isso, a escola lida. Algumas, mas lidam, né? Mas agora eu acho até que essa série mostra o quanto a escola também precisa se ver enquanto espaço de educação, não só um espaço de educação, mas um espaço de cidadania, um espaço de convivência, um espaço de respeito, um espaço protetor. Especialmente isso. Criar espaços protetores, como nós podemos fazer isso? Mas antes disso, acho que essa pergunta é muito importante, né, do espaço protetor. Nós recebemos uma mensagem pelo Instagram, uma pergunta da Ângela, que com certeza assistiu a série. Para quem não assistiu, são 4 episódios. Assistam no seu tempo. Ela pergunta qual o diagnóstico do menino.
Aí é que tá. Tem duas coisas que a gente vai falar quando a gente fala da adolescência. A primeira coisa é que a adolescência é um período muito difícil, Ângela, de você fazer um diagnóstico. Porque por onde você for, vai bater. Porque na busca de identidade, você vai ter, na adolescência, episódios depressivos, você vai ter ansiedade, você vai ter euforia, você vai ter intensidades, você vai ter vários... É muito fácil de você se bater com o diagnóstico na fase da adolescência. Nesse caso, eu acho que não tem um diagnóstico, justamente é um menino que não aparece. Veja, a família é um sistema saudável, um sistema que tem um certo equilíbrio. Ele está ali na escola, né, sofrendo um bullying, né? Então, com esse sofrimento que ele tem, ele é uma criança que está, sim, é um menino que está, sim, sofrendo. Mas não diria que tem exatamente uma condição de você falar que ele tem uma patologia. E é isso que pega na série, porque muitas famílias vão se identificar com aquela. Muitas escolas vão se identificar com aquelas. Então, você vê que existe o caos na escola. Sim. Né? Os professores sem conseguir dar o limite. Então, existe a vizinha fofoqueira, a vizinha que fica... né, uma sociedade que é uma sociedade também invasiva, né? Aparece também na série, ainda que muito rapidamente, né, os teóricos da conspiração, né? Tem de tudo ali, né? Então, assim, eu diria que o que pega é que essas famílias, elas vão olhar para aquela e vão dizer, mas essa família é uma família como a minha, como a sua, como qualquer outra, e esse menino é um menino como o seu filho, ou como o meu filho, ou, né? Então, aí é que está, porque você se depara justamente com a normalidade, digamos, entre uma normalidade com cuidado, eu diria, né? Porque, digamos, é um retrato de um cotidiano que a gente vive, de um momento atual, mas não tem ali uma patologia declarada, né? Não tem, eu não vi. Pode ser que eu tenha colegas que discordem de mim, mas eu acho que o que pega é o normal, eu digo assim, não é o patológico. O patológico é o patológico social, não é o patológico individual. Tenho essa visão também, apesar de não ser especialista bem formada na área, mas a minha percepção também é essa, que não tinha realmente uma patologia ali presente. E vou dar o spoiler também, né? Tá. Porque a gente está aqui, quem não quiser ouvir, tampa os ouvidos agora. Tem dois momentos que me chamam a atenção. Uma é do policial com o filho, né, porque mostra também essa relação, né, de como a gente está embebido no trabalho, como as pessoas elas não têm tempo, elas não têm tempo realmente, né, para fazer as coisas mais simples da vida. De estar junto, Me parece que o policial levou um susto. Levou. Foi muito interessante isso. Foi muito bacana, assim, como desencadeou nele uma ação imediata de mudar a sua atitude. Eu achei que isso foi muito interessante. Sim. Como ele se surpreendeu. E quando ele está com a sua colega de trabalho e ela fala assim, por que todo o foco tá no menino? Por que a gente não está olhando para ela, né? O que aconteceu ali? O que existia aí? Sim, que é uma coisa que a amiga dela, né? A amiga da vítima, no caso, a amiga dela estava chamando a atenção o tempo todo, né? Porque, claro,
quando você tem um quadro de misoginia, você tem esse tipo de reação, né? Então, tanto a colega policial quanto a melhor amiga da vítima, que se viu completamente sozinha daí, né? Elas chamaram a atenção para esse aspecto. E a série vai levando para esse aspecto. Propositadamente, eu acho, né? Então, ela faz isso de propósito, ela vai levando para esse protagonismo, né? E o pai se encontra com pessoas na cidade que defendem o filho e ele não aceita que o filho seja defendido na ação dele. Então, é muito rico por onde a gente pode ir, né? Mas isso é bem importante, que é o que acaba acontecendo, né? Mudando um pouco da série para o teatro, eu não vi a peça, mas me foi relatada a peça da Falabella, no Guairão, em que ela era uma advogada que defendia, né, os homens que causavam estupros, que estupravam, até o momento que esse quadro se reverte e ela sofre essa violência e ela começa a mostrar uma lei que é totalmente frágil na proteção da mulher, que era onde ela dominava totalmente. Então, isso mostra também uma estrutura mais antiga de leis, de visão, de política, que é muito falha. Então, tudo isso, todas essas falhas de leis e sociais sustentam aquilo que aconteceu com o adolescente, né? Então, a forma como a gente faz política, que é por interesses, que é por interesse pessoal de um, de outro, isso tudo é a base para esse tipo de caos, para esse tipo de violência, para esse tipo de... Isso tudo sustenta uma situação como essa, né? Que é fazer, não, faz aqui, fazer o vista grossa, deixar as brechas acontecerem, né? O olhar é muito complexo e amplo para uma situação que talvez esteja presente aí no nosso dia a dia, a gente não estava tendo... Quando um amigo nosso, inclusive, me recomendou a série, o Edson, né? Ele disse, toma cuidado com como você vai ver, porque ele sabe com quem ele está falando, né? E ele disse, veja de dia, veja um episódio de cada vez, não veja tudo de uma vez e tal. E ele foi muito cuidadoso nessa indicação. E isso é muito importante, porque primeiro a gente tem esse movimento de ver as coisas muito rapidamente. Não é algo para se maratonar e ver. Tá bom. É algo para se ver com cuidado e ter o tempo de reflexão para que essa mensagem seja, de fato, uma mensagem que faça uma diferença. Então, sim, acho que ela pode ser um divisor de águas, mas ela pode cair no esquecimento na semana que vem, quando outro qualquer coisa aparecer, porque é assim, as coisas elas escapam. E porque a gente deixou escapar tanta coisa, é que a gente está se vendo enquanto uma sociedade que não protege, que não cuida, né? Rogério, temos perguntas? Temos sim. Temos mais uma pergunta do Rafael. Ele mora aqui em São José mesmo. E ele pergunta para Cassiano o seguinte: Cassiana, a influência da mídia e as normas de gênero podem exacerbar a disparidade entre a realidade vivida por um adolescente e suas percepções ou aspirações para o futuro?
De novo, assim, Rafael, é muito como as coisas são lidadas. Se você tem um desafio muito grande, se você tem uma situação muito complexa, uma injustiça, uma adversidade, uma negação, coisas que a gente se depara tanto, né? Hoje, mas souber lidar, der ouvido, escutar, cuidar, atender, muitos dos problemas podem ser facilmente resolvidos. Os problemas que não são resolvidos, eles têm um desdobramento de dano gigantesco, ele transcende até gerações, ele vai. Então, isso das pessoas que necessitam uma ajuda, têm uma dificuldade, buscar essa ajuda, buscar se compreender, ficar bem com quem tudo isso é fundamental, é muito importante. Então, eu acho que tudo depende de como se lida com uma determinada situação, muito mais do que o que é a situação. Não existe exatamente uma coisa bom, primeiro de tudo, o mal existe. E a gente precisa compreender que o mal existe. O mal existe o tempo todo, a gente está convivendo com isso e a gente precisa saber como é que a gente lida com isso. A gente não tem como evitar que ele exista, né? A gente precisa sempre saber como lidar e todo mundo potencialmente tem uma capacidade muito grande para desenvolver uma potência para lidar com as situações, com a sua vida, com tudo que está se apresentando. Mas precisa ter espaço, atenção, cuidado, carinho, né? Escuta. Escuta, espaço, atenção e carinho. E amorosidade. Tudo isso. Isso faz parte das estratégias de enfrentamento? Eu não diria que é uma estratégia de enfrentamento, nem acho que a gente precisa exatamente pensar em termos de estratégia. A gente precisa pensar em termos de conexão. Estamos conectados? Né? Pai, mãe, filho, filha, estão de fato conectados? Estão numa relação que se desdobra, que evolui, que se desenvolve no caminho de algo saudável, de equilíbrio, de afeto? Estamos fazendo isso? Ou a gente está só vivendo a correria de sentar à mesa para uma refeição, cada um com o seu celular e não se vendo, não se olhando, não se curtindo naquele momento, não sabendo do seu dia, não convivendo. Os seus filhos adolescentes vão direto para o quarto, mal sentam com você e já querem se enfiar no quarto e ficar com suas coisas, ou tem um espaço de convivência de família, tem um espaço de convivência na escola, tem um espaço para viver a sua vida de um outro jeito, que não seja a rede social. Então, eu diria que a gente precisa pensar em termos de conexão com o ambiente, conexão com o sistema, conexão com o outro, conexão. É incrível, porque isso foi feito para nos conectarmos, mas nos desconectou totalmente. Eu ia falar do direito à desconexão. Sim, de uma das desconexões, para que a outra aconteça, Exatamente. para que a conexão aconteça. Né? Eu falo às vezes com os meus colegas da necessidade deles desconectarem, né? Da gente ter esse direito à desconexão. A gente fala na massoterapia repetidamente que é necessário nos desconectarmos um pouco do mundo virtual e estar no presencial. Mas a legislação agora da proibição dos celulares, a gente tem visto problemas sérios com os adolescentes, né? A abstinência, né? A necessidade, a angústia, crise de ansiedade,
por conta de estar longe desse mundo virtual que acontece aí e não conseguir, talvez, estar no presencial. A que ponto que a gente chegou, que a gente não consegue ficar longe do... Uma escola na Califórnia, nos Estados Unidos, eles fizeram o seguinte, antes de, claro, esse movimento de tirar os celulares das escolas, na Suécia, se não me engano, agora está proibido que as crianças até 15 anos tenham celulares, elas não podem ter, né? Mas essa escola na Califórnia fez uma coisa muito interessante, né? Um colega meu de lá me relatou que queria que as crianças se conscientizassem do dano do celular. Então, eles fizeram a seguinte proposta, com uma pesquisa, mas que eles iriam manter. As crianças chegavam na escola, deixavam seus celulares num saquinho, e esse saquinho era preso com, tipo um alarme. Esses alarmes de roupa, enfim, tipo um alarme. Mas esse alarme, quando era aberto, e os celulares ficavam com as crianças. Então, quando o celular era aberto, quando o saquinho era aberto para pegar o celular, o alarme soava e essa criança era convidada a ir até uma psicóloga da escola e conversar com ela sobre o que estava acontecendo. E ali eram feitos os trabalhos e era feito o trabalho, tinha essa escuta, tinha essa acolhida, tinha esse carinho, né, com essa criança ou adolescente que não conseguia ficar longe do celular. E foi sendo feito trabalho a trabalho. Claro que essa realidade, se a gente pensar aqui, é impossível nesse momento, mas bem que poderia. Mas assim, foi uma coisa que funcionou muito bem, porque não levou, se não me engano, o que ele tinha me dito, não levou um mês para que as crianças nem sequer levassem mais o celular para a escola, que elas deixassem em casa e vissem os benefícios que não estar com o celular o tempo todo na escola. Que maravilha, né? É realmente uma questão até cultural, porque eu escutei de uma pessoa, uma reunião que a gente teve, escutei de uma professora falando: meu filho é um daqueles que leva 2 celulares, um para colocar então na caixinha e o outro ficar com ele. Como se fosse isso ela estivesse fazendo algo muito importante. E aí está a fragilidade, né? Aí está a fragilidade. Olha o quanto frágil é essa criança, né? Claro. Rogério, última pergunta temos? Temos sim. A Maiara, Evelise, a Maiara, inclusive, ela é estudante de psicologia, né? Tem 22 anos. Legal. Reside aqui em São José também. Ela diz o seguinte: os adolescentes muitas vezes têm dificuldade em verbalizar o que estão passando. Eles podem se sentir envergonhados ou com medo de seus sentimentos, que seus sentimentos sejam subestimados ou ignorados. Por isso, os adultos ao redor deles precisam estar atentos e preparados para fazer perguntas que incentivem uma conversa aberta e honesta. E ele pergunta para você, Cassiana, como lidar com essa questão? Ela pergunta para você. Maiara, né? Maiara minha futura colega, então existem na psicoterapia, né, a gente tem várias maneiras de traçar um diálogo, né? Às vezes a gente faz isso com um desenho, com uma cena na caixa de areia, a gente faz isso com filmes, a gente faz isso com livros, a gente faz isso com argila. Pelo menos na forma como eu trabalho, eu uso muito esses recursos como uma forma de me comunicar com as crianças e com os adolescentes. Todo adolescente, toda criança tem muita dificuldade em responder perguntas, porque isso é muito difícil. Então a gente muitas vezes vai usar muito mais sentenças, muito mais afirmações do que perguntas. E isso supondo ou entendendo o que está sendo mostrado
tem várias maneiras de olhar. A escuta do psicoterapeuta, da psicoterapeuta, é uma escuta diferente, né? Então, a gente vai conseguir fazer, através de contato com quem está trabalhando com a gente vai formar um vínculo, e esse vínculo vai favorecer muito uma comunicação, porque é um vínculo onde não tem crítica, onde não tem julgamento, onde não tem você está certo ou você está errado. Existe uma escuta acolhedora que vai proporcionar um desenvolvimento de uma conversa para um outro lado, que não vai ficar parado em certo, errado, ou você isso ou você aquilo, né? Mas muito mais um espaço para manifestar e para favorecer a manifestação desse sentimento, dessas emoções. Bom, aproveitar então a participação da Maiara, como a gente já está assim, no finalzinho, sério. Que rápido! Eu queria que você falasse um pouco do treinamento do método Violet, já que a gente está falando de adolescentes e tem profissionais ouvindo, né? Uma oportunidade. E também o Café com Gestalt, não sei se vai ser online ou vai ser presencial, para a gente convidar as pessoas, porque realmente é uma formação única na América Latina, que você promove com tantos profissionais do mundo todo. Eu acho que a gente tem que divulgar essa oportunidade, até porque se a Maiara não puder fazer, ela pode contar para outras pessoas também. Tá certo, obrigada pela oportunidade, Eve. Sim, eu faço um treinamento em gestalterapia com crianças e adolescentes no método Violet Auclander, aqui no Paraná. É um formato híbrido com professores da Bulgária, dos Estados Unidos e da Inglaterra. E é um método que ajuda muito na nossa comunicação, é um método que transcendeu o espaço, o tempo e as culturas, então é muito eficiente. E a Violet Auclander, que é muito conhecida pelo livro que ela publicou, ela deixou um legado gigantesco, e agora eu acho que a gente precisa continuar com isso. Então essa é a minha... Mas quem se interessar é Gestalt Workshops. E eu, sinceramente, não tenho, não sei de cor, mas eu acho que o telefone é 41 91 90 92 92. É o WhatsApp do Gestalt Workshops. Mas obrigada, Vivi. Do Instagram, né? Mas o site é cassianacastro.com.br, que é mais fácil. Mais fácil. cassianacastro.com.br. Também vocês podem encontrar lá o Instagram do Gestalt Workshops, que está vinculado ao nosso @saúde na rádio, tá? Vocês podem obter mais informações. Recomendo fortemente. Obrigada, que as pessoas possamos ter mais profissionais preparados, porque o sinal, o alerta é vermelho, não é mais o amarelo, né? Talvez, acho que o que mais pega nessa entrevista é quando você fala que talvez a gente realmente tenha falhado enquanto sociedade. Então, a gente tem que agir. Já que a gente falhou, a gente tem que recuperar, e a hora é agora. A gente não pode esperar mais, porque o que será da nossa sociedade, da nossa democracia daqui para frente ou no futuro? Então, eu queria que você deixasse... Estamos mesmo no risco, e a gente precisa olhar para isso de outro jeito. A gente precisa parar de achar que as coisas são lidadas do raso, são lidadas na superficialidade e dessa forma fugaz que logo escapa. Então, eu acho que foi super importante a gente conversar sobre essa série hoje. Espero que quem não assistiu assista, e assista com cuidado, porque tem muita coisa para a gente compreender ali. A gente tem os minutinhos finais, se você quer falar para os pais, já que a gente deixou esse recado para os profissionais, como que os pais eles podem... Eu acho que os pais precisam se ver aonde é que eles estão se sentindo protegidos como pais, para que eles também vejam como é que eles estão protegendo os seus filhos.
né? De uma exposição de um mundo, de um conteúdo, de influências numa fase da vida em que isso é super importante. A gente tem hoje uma falta de referências que é absurda. Então, carecemos disso, né? Então, as figuras, eu costumo usar muito uma metáfora, né, com os meus pacientes, com os pais e tudo, que os pais são o farol, né? E os filhos estão no barquinho, num mar que às vezes agita. O importante é que o farol ilumine sempre e que esse barquinho, por mais agitado que esteja nesse mar, saiba sempre enxergar o caminho através de referências. E essas referências, elas estão fracas e a gente precisa fortalecê-las. Então, com coerência, com escuta, com cuidado, não dando, porque o meu pai nunca me deu nada que eu pedi, que eu vou dar tudo para o meu filho que ele pedir. Então, entender que o limite, ele é protetor e ele é fundamental na construção da identidade. Cássia, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Falei aqui com a psicóloga Cassiana Castro. Falamos, então, profundamente aí, uma discussão, talvez faltou tempo, né? Não, passou rápido. Passou rápido. Sobre a adolescência e que sejamos faróis. Vamos, né? Vamos navegando como faróis. Rogério, muitíssimo obrigada. Obrigada a todas e todos que participaram conosco, de São Paulo, São José dos Campos, e que estejamos juntos na próxima semana para mais um I Feel Good, não é mesmo? Exatamente. Um abraço, Rogério. Sempre bom recebê-la aqui no I Feel Good Saúde na Rádio, tá certo? Volte sempre. Tá bom, eu volto sim. Tá certo, então. Beleza, então até a próxima terça-feira. Um abraço a você, a equipe aí no Instituto Federal do Paraná e aos nossos ouvintes. E até a próxima terça-feira, às 18 horas, com mais uma edição do I Feel Good Saúde na Rádio, aqui na Rádio Showtime, correto? Isso mesmo, quero agradecer muitíssimo a Cassiana pelo seu tempo, por compartilhar mais uma vez a sua experiência, a sua trajetória e trazer sempre assuntos tão valiosos nessa data. Saúde, Rogério, para a nossa aniversariante do dia hoje. Você não deu parabéns para ela, né, Rogério? Ai, ai, ai. Claro! Fazer o quê, né? 1º de abril, mas essa é verdade, viu, Rogério? Parabéns para você. Muita saúde, paz, longevidade e também é uma ariana, hein, Evelise? Pois é a vida. Mas dizem que os ascendentes são mais tranquilos, então... Ah, é? Que dia que é, Rogério? Vamos colocar na agenda já aqui. Dia 11, olha, então a gente põe 1 e 1, pronto. Mas parabéns, tudo de bom para você, Evelise, e que você consiga alcançar todos os seus sonhos e objetivos, tá bom? Obrigada, Rogério. Todos nós. Obrigada. Obrigada a todas e todos. Obrigada a Itaipu Partec por financiar esse projeto também. Maravilha, então. Então, ótima semana a todos e até a próxima terça-feira, às 18 horas, com mais uma edição do I Feel Good Saúde na Rádio, aqui na Rádio Showtime. Abraço a todos.